Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Inclusão social, cultura e obras públicas foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Bairro Velha ganha lar de idosos e vereador cobra melhoria em rua que dá acesso à casa. A audiência pública discute questões relacionadas à acessibilidade e à inclusão no município. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2017. O TVL Notícias está começando. A Câmara promove amanhã uma audiência pública para discutir a criação da região metropolitana de Blumenau. Foram convidadas para o debate autoridades aqui da cidade, Pomerode, Indaial, Gaspar e Timbó, além de representantes governamentais e entidades. Também estão na pauta da reunião assuntos como a BR-470 e o aeroporto Quero-Quero. A audiência pública aqui na Câmara acontece amanhã, então, no plenário, 7 horas da noite, com transmissão ao vivo da TVL, e o requerimento é de autoria do presidente da Comissão de Transportes, o vereador Ricardo Alba. Falando nisso, inclusão e acessibilidade são temas debatidos em audiência pública aqui na Câmara. Aproveitando o mês de setembro, que é comemorado o Setembro Branco da Inclusão, a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública para discutir questões relacionadas à acessibilidade e à inclusão no município. Os proponentes do requerimento, que foi aprovado por todos os parlamentares, foram os vereadores professor Gilson de Souza e Alexandre Matias. Nós temos que nos unirmos para avançarmos. Nós temos muitas leis que garantem o direito do cidadão para a acessibilidade e para a inclusão, mas falta avançar e falta avançar muito. Então nós temos que construir, inclusive, o objetivo desse trabalho nosso aqui é sair com uma carta realmente de proposições, de intenções para cobrar do Executivo e nós também, como Câmara, também avaliarmos esse trabalho junto com as instituições e avançarmos. Nós precisamos avançar e avançarmos com uma única palavra, união. Nós temos que estar juntos, todos juntos, instituições, a Câmara de Vereadores e o Executivo, para que a gente possa contribuir e incluir cada vez mais e também avançar na acessibilidade. Nós temos aí, dados do IBGE, mais de 24 milhões de deficientes físicos no Brasil. Então é muito importante a gente estar destacando que, apesar das diferenças, sejam elas físicas, raciais, a gente tem que sempre ter o olhar atento a essas pessoas para incluir elas na nossa vida social. Estavam presentes representantes de entidades que auxiliam pessoas com deficiência, representantes do Poder Público Municipal e a comunidade em geral. O secretário de Desenvolvimento Social ressaltou que são necessárias ações de conscientização, mais empatia na sociedade, se colocar no lugar do próximo. Nós precisamos pensar a cidade como um todo. Esses dias eu estava numa reunião e estava falando sobre a cidade como desenho universal. Ou seja, nós segregamos muitas pessoas e quem não tem o problema de ter alguma sequela ou de repente ser portador de uma deficiência, hoje em dia se fala pessoa com deficiência, né? E nós fizemos esse Setembro Branco aqui, foi um setembro com muitas ações, porque em pleno século XXI, em 2017, nós ainda temos construtoras que constroem prédios sem acessibilidade. Ainda tem isso. Calçadas ainda são projetadas sem acessibilidade para cadeirantes, para pessoas com deficiência visual, ainda tem isso. Algumas pessoas se manifestaram e destacaram alguns pontos que precisam ser melhorados nas ruas, em estabelecimentos comerciais e até em áreas de lazer, pois a acessibilidade não significa somente rampas e elevadores. A presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Blumenau e também vice-presidente da CODEPA, Comissão dos Direitos e Defesa dos Portadores de Deficiência e Patologia, ressaltou que a pessoa com deficiência precisa ter acesso a locais de passeio e turismo. Eu brigo muito pelo lazer, porque assim, hoje a pessoa com deficiência tem lei para tudo, mas não tem um lazer adaptado. Você não consegue ir no museu, você não consegue em outros locais, você não consegue num campo de um acampamento, ou você não consegue num shopping. O shopping ainda vai, que ainda tem, né? Mas tem uns ainda que estão meio falhos um pouquinho, falta de estacionamento em qualquer local. Tem vários locais na cidade de Blumenau, se você vai num recanto, você não encontra um banheiro adaptado, então você vai como?
O núcleo da CIB de emissoras de rádio aqui de Blumenau promove uma ação na escadaria da Catedral nessa semana. A proposta é falar da importância do rádio na vida das pessoas e fazer uma pesquisa para identificar as pessoas que escutam o veículo de comunicação aqui na cidade. A campanha segue até o próximo sábado com a participação de 11 emissoras de rádio aqui de Blumenau. Na última segunda-feira, dia 25, foi o Dia do Rádio. E veja depois do intervalo. Inclusão social, cultura e obras públicas foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Bairro Velha ganha lar de idosos e vereador cobra melhoria em rua que dá acesso à casa. Instante Sol, TVL Notícias, volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta. A CCJ aqui da Câmara se reuniu ontem e analisou 17 projetos de lei e emendas. 6 propostas receberam parecer favorável. Outras 7 tiveram solicitação de parecer jurídico. A comissão ainda pediu vistas para 2 projetos de lei e uma matéria recebeu parecer contrário. Os projetos com aval da CCJ já passaram ontem também pela Comissão de Finanças e seguem tramitando aqui na Câmara antes de serem votados no plenário. Vereador busca melhoria em rua que dá acesso a novo lar de idosos no bairro da Velha. Essa é a rua Germano Bretzky, uma transversal da Jorge Lacerda, no bairro Velha. Parte da via tem calçamento, mas o início dela está nessa situação. O presidente da Câmara visitou o local na semana passada, ao conhecer o trabalho do Lar para Idosos Amigos do Tempo, que fica nessa rua e recentemente foi criado por essas enfermeiras. Quando a gente chega lá na casa, propriamente dita, na entidade, a gente vê que é uma estrutura muito bonita, muito aconchegante, uma natureza muito bonito, e tudo muito bonito. E quando a gente chega aqui, na verdade, na rua, no acesso principal, precisa de um olhar mais carinhoso do poder público. Então, a nossa ideia aqui como vereador é lutar para melhorar o acesso a essa entidade, porque desde aqui da entrada, o idoso já tem que se sentir confortável e feliz em chegar aqui nesse ambiente. O lar de idosos está funcionando há cerca de 20 dias e tem 13 idosos moradores, mas com capacidade para receber 20. A instituição tem a expectativa também de atender cerca de 30 idosos na creche, que é quando o idoso que não mora na casa passa o dia no local. Os filhos vêm aqui para conhecer, porque querem trazer os pais. Ele é a primeira coisa que a gente mais escuta, né, Sirlei? Eu queria morar aqui, sabe? Então, isso é legal, isso dá prazer pra gente, sabe? Assim, poxa, é isso que a gente quer, que o idoso venha e se sinta desta forma. Eu quero morar aqui, né? Já teve outra senhora que chegou aqui e disse, quando que eu posso vir para cá? Né? Então, isso dá prazer, né? Porque é assim que tem que ser, não é aquela coisa que a pessoa chega lá, né, e se assusta, não quer ficar, aquele monte de gente, aquele aglomerado, não é isso, né? Então, acho que a geração nova agora tem que ver isso diferente. A casa é particular e tem a opção da família montar o quarto da maneira que desejar, como foi o caso dessa idosa. O espaço também conta com áreas verdes e de lazer. Que os familiares sempre estejam presentes, né, com os idosos, até com a gente. A gente vai oferecer diversos serviços para que o idoso sempre tenha uma interação, tipo, um exemplo é a nossa piscina, que a gente pretende oferecer hidroginástica, né? A gente tem educador físico, fisioterapeuta, tem eu e a Fabiana que somos enfermeiras da casa, a gente tem a nossa médica, que é uma médica geriatra, né? Tem a artesã que vai fazer atividades com os idosos, voltados assim, trabalhos manuais, a pintura. Então, todo esse processo, a jardinagem, a gente tem uma horta, a gente leva eles até lá para estarem interagindo até com a natureza, com os animais, para sempre manter o vínculo o mais próximo possível do que era quando antes eles estavam totalmente estabelecidos na casa deles. Isso nos motiva a vir aqui, a trabalhar pela comunidade e também mostrar para as pessoas da nossa cidade o que Blumenau tem para atender também os nossos idosos. Então, é muito importante a gente ter conhecido, ver que os idosos estão sendo bem atendidos, ver que há uma estrutura que realmente pode oferecer esse bom atendimento e aí os filhos, netos, com certeza se sentem confortáveis e felizes por deixá-los aqui em um lugar tão aconchegante.
Agora você confere os destaques da sessão ordinária da Câmara. No início da reunião ordinária, o presidente da Associação dos Surdos de Blumenau, André Felipe do Nascimento, usou o espaço da tribuna livre para informar aos vereadores, através da língua brasileira de sinais, as dificuldades enfrentadas pelos surdos da cidade. Nos pronunciamentos, o vereador Bruno Cunha destacou o Dia Nacional do Surdo, enalteceu o trabalho da Abada e as ações do Setembro Branco. Nós fizemos um destaque muito especial à questão do Dia do Deficiente Auditivo, Dia Nacional do Surdo, trazendo sobretudo algumas demandas da comunidade surda em Blumenau, várias indicações que a gente vem realizando, participando de eventos. Nós tivemos também na Tribuna Livre da Casa, trouxemos aqui uma pessoa surda, mostrando, né, as principais necessidades dele. Estive participando também de uma roda temática, vem sendo uma categoria muito participativa, sobretudo nesse mês de setembro. E claro, o Setembro Branco, tivemos também esse final de semana um jogo muito especial dos vereadores contra os deficientes visuais, que a gente esteve vendado e sentimos um pouco na pele a dificuldade, né, da falta de visão. Então vem sendo um mês aí de muitas experiências comunitárias e com certeza a gente vai terminar esse mês de setembro mais sensível e percebendo a importância que a gente tem nessa Casa Legislativa de se preocupar nos mínimos detalhes para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência tenham uma cidade mais carinhosa, mais cuidadosa, mais sensível e mais humana com elas. Odemar Becker falou sobre o jogo de futsal entre vereadores e deficientes visuais realizado no último final de semana no SESI. Em outro momento, o democrata chamou a atenção para a importância do terminal Água Verde em fase de construção. Nós estamos aí com o início das obras da terraplanagem, já estão fazendo a limpeza. E em breve nós teremos um novo terminal do bairro Água Verde que se chamará Walter Daniel Becker. Por quê? Um dos proprietários daquela área tinha esse sobrenome, um falecido, um grande guerreiro, um cara que contribuiu com a nossa cidade. Quer dizer, aos nossos blumenauenses, que esse novo terminal, Walter Daniel Becker, vai atender a nossa população da região, entre Passo Manso, bairro Ribeirão Branco, Primavera, várias regiões ali, pelo seguinte: hoje, você não precisa vir até o centro para voltar lá para Fortaleza ou voltar para o terminal da Fonte. Através do nosso terminal Água Verde, Walter Daniel Becker, você já pode pegar o circular dali direto, o ônibus, direto para o terminal da Fortaleza ou direto para o terminal do Aterro, ou direto para o terminal da Poreba ou direto para o terminal do Garcia. Com isso, quem vai ganhar é a população. Eu sei muito bem que eu tive a oportunidade um dia, precisei usar o ônibus, embarquei no Otimento de Primavera, tive que vir até o centro para voltar de volta lá para o bairro Fortaleza. Levei quase 1h30 até chegar lá. E ali, através do nosso novo terminal que está saindo, e vai embarcar ali, vai direto ao terminal Água Verde apenas em 10, 15 minutos. Então, quem vai ganhar com isso é a nossa cidade, quem vai ganhar com isso é a população, e acredito que com isso vai ter menos carro na cidade e mais população usando os ônibus. O líder do governo na Câmara, vereador Silvio Zimmermann, parabenizou a Fundação Cultural e a Secretaria de Turismo pela iniciativa do projeto Caminhada Cultural, revisitando Blumenau. É uma iniciativa da Secretaria de Turismo e da Fundação Cultural que vai fortalecer o receptivo turístico, não só do turista, mas do blumenauense também. Aqueles que quiserem conhecer o centro histórico de uma forma mais lúdica, mais interativa, haverá pessoas trajadas de personagens do século XIX, Dr. Blumenau, Dr. Fritz Miller, Rose Gärtner, Heinrich Kroberg, entre outros, que falarão um pouco da história deste local, do centro histórico e do desenvolvimento de Blumenau. O vereador Ricardo Alba enfatizou o programa Renovar da Fundação do Meio Ambiente. A ideia é desburocratizar processos ambientais e facilitar a quitação de débitos com a FAEMA. Um programa importante para o município, programa construído pela FAEMA, pelo presidente Alexandre Baumgratz, que vem fazendo um trabalho de desburocratização muito importante, que se enfatize isso na administração pública, de modo a tornar mais fácil as pessoas físicas e as pessoas jurídicas a regularização de seus débitos junto à FAEMA, o órgão ambiental municipal. E esse programa Renovar aí é muito bem-vindo, possibilita que pessoas físicas e jurídicas regularizem sua situação, seus débitos, até dia 30 de novembro, procurando a administração pública municipal. Nas votações, a Câmara de Vereadores aprovou em redação final o projeto de lei de autoria do Executivo que dispõe sobre o Plano Plurianual
de Investimentos do município de Blumenau para o quadriênio 2018-2021, o PPA. Hoje, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e os hospitais Santa Isabel e Santo Antônio, junto com a Associação Renal Vida, fazem uma campanha com o slogan: "O importante precisa ser dito em vida. Diga ao mundo que você é doador de órgãos." Durante o dia acontece uma ação também na escadaria da Catedral no centro. Só nesse primeiro semestre do ano, quase 719 transplantes foram feitos aqui no estado, boa parte desses em Blumenau, mas quase 550 pessoas ainda se encontram na fila de espera por um transplante. Nesta quarta-feira, a formação de uma frente fria lá entre o Uruguai e a Argentina direciona boa parte da umidade e instabilidade naquela região. Aqui em Blumenau, vai favorecer a formação dessa frente fria lá, vai favorecer um tempo mais seco, mais firme, estável e com elevação da temperatura agora no período da tarde. A temperatura máxima se aproxima aí da casa dos 30 graus. E para os próximos dias a gente já começa a ter uma modificação na condição de tempo, pancada de chuva isolada no final da quinta-feira e tempo instável entre sexta-feira e sábado. Tassana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!